Aqui é o Sensor Studio. As relações entre Estados Unidos e Japão estão cada vez mais delicadas. O primeiro-ministro Ishiba expressou em linguagem coloquial seu grande descontentamento com as pesadas tarifas impostas pelos Estados Unidos da América ao Japão. Hoje analisaremos esse assunto em detalhes. Confira agora! Como já disse antes, o Japão vinha adotando uma postura muito submissa em relação aos Estados Unidos. O Japão, apesar das críticas por sua diplomacia submissa, geralmente atendia às demandas dos Estados Unidos da América. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão mantém uma diplomacia que considera os Estados Unidos da América seu principal aliado, adotando uma postura de apoio. Portanto, mesmo nas relações diplomáticas recentes com o presidente Toranpu, o Japão manteve essa postura submissa. No entanto, essa diplomacia não funcionou com Toranpu. Os Estados Unidos da América informaram ao Japão que a tarifa mútua seria ajustada para 25%, acima dos 24% anunciados em abril. Dos 14 países notificados pelo presidente Toranpu sobre tarifas, somente Japão e Malásia tiveram aumento em relação a abril. Isso aumenta o sentimento de resistência contra os Estados Unidos da América no Japão. O primeiro-ministro Ishiba do Japão, em discurso de 9 de julho para a eleição da Câmara dos Conselheiros, afirmou que a negociação tarifária entre Japão e Estados Unidos da América é uma luta pelos interesses nacionais. Ele também teria dito: como podemos suportar sermos menosprezados? As declarações do Japão se tornaram muito mais fortes em comparação com sua diplomacia anterior. Em seguida, o primeiro-ministro Ishiba disse que, mesmo sendo aliados, devemos falar com justiça e defender o que precisa ser defendido. No Japão, reações imediatas apontam isso como incomum. A insatisfação cresce significativamente no país, com vozes de descontentamento surgindo também no meio político. Membros do Partido Liberal Democrata, partido governista, expressaram forte descontentamento com a notificação das tarifas pelos Estados Unidos da América, afirmando que informar um país aliado apenas por documento local é extremamente desrespeitoso. O motivo pelo qual o Japão começou a agir de forma tão firme é justamente por causa das eleições para a Câmara dos Conselheiros. Aliás, as eleições para a Câmara dos Conselheiros estão marcadas para o dia 20 de julho. A taxa de apoio ao Partido Liberal Democrata e a aprovação do primeiro-ministro do Japão durante o 20º mandato estão caindo cada vez mais. A taxa caiu de 43% em janeiro para 24% em junho, passando por 36% em março e 33% em maio. O primeiro-ministro Ishiba e o Partido Liberal Democrata estão preocupados com a baixa taxa de aprovação, que deve cair ainda mais devido às tarifas anunciadas pelo presidente Trump. Não é que seja totalmente impossível, mas agora existe a possibilidade de o Partido Liberal Democrata perder nas eleições para a Câmara dos Conselheiros. Portanto, o primeiro-ministro Ishiba teme perder esta eleição. Por isso, ele faz declarações contundentes contra os Estados Unidos da América, buscando recuperar sua popularidade. De fato, países como Austrália e Canadá venceram eleições enfrentando duramente o presidente Trump. Nesses países, esperava-se que a oposição vencesse. A popularidade do partido governista caiu, mas um fator inesperado mudou o resultado da eleição para o presidente Trump. Parece que o Japão também vai seguir esse mesmo caminho. Considerando o clima atual do Japão, é possível compreender em parte as declarações contundentes do primeiro-ministro Ishiba. O descontentamento com o presidente Trump já se acumulou bastante no Japão, que fez várias rodadas de negociações comerciais com os Estados Unidos da América. O Japão já participou de 7 rodadas de negociações, em níveis operacional e de alto escalão. Nesse processo, o Japão adotou uma postura conciliadora, esforçando-se para manter uma relação harmoniosa com os Estados Unidos da América. No entanto, o problema é que o nível das exigências dos Estados Unidos foi aumentando gradualmente, e o Japão acabou entrando em conflito direto com seus próprios interesses industriais. Os exemplos mais representativos são arroz e automóveis. Primeiro, vamos analisar a questão do arroz. O Japão impunha tarifas de até 700% sobre o arroz americano para proteger sua agricultura. Isso não é apenas uma barreira comercial, mas também uma decisão política para proteger o sustento dos agricultores japoneses. O Japão enfrentou escassez temporária de arroz até junho de 2025, com aumento nos preços e falta do produto nas redes de distribuição. Apesar disso, o governo japonês não importou arroz dos Estados Unidos da América, mantendo rigorosamente o princípio de proteger o produto nacional. Felizmente, desde junho, o preço do arroz japonês começou a se estabilizar e a situação está melhorando aos poucos. Mas os Estados Unidos, especialmente o presidente Trump, tinham uma visão completamente diferente. Trump criticou publicamente o Japão, apontando seu comportamento como um exemplo simbólico de comércio injusto. Ele disse: abrimos nosso mercado, mas o Japão não aceita nem um grão de arroz. O próximo problema são os automóveis. Fabricantes japoneses de automóveis, como a Toyota, têm grande participação no mercado americano. Anualmente, milhões de veículos são exportados do Japão para os Estados Unidos da América. Já a participação dos carros americanos no mercado japonês é ínfima.
Em 2024, somente 16.700 carros americanos foram comercializados no Japão, representando apenas 0,38% dos 4,42 milhões de carros novos vendidos no país. Dizem que o presidente Trump está muito insatisfeito com essa situação. Ele vê o fechamento do mercado japonês para carros americanos como o principal responsável pelo desequilíbrio comercial. O governo japonês certamente está ciente dessa situação. O problema é que essa é uma questão na qual o Japão não pode ceder facilmente. As indústrias de arroz e automóveis estão diretamente ligadas à economia japonesa e à base central de apoio do Partido Liberal Democrata. Associações de agricultores e a indústria automobilística são as principais forças de apoio ao Partido Liberal Democrata. Se o primeiro-ministro Ishiba ceder às demandas dos Estados Unidos da América sobre essas indústrias, enfrentará grandes consequências políticas. Isso é uma aposta arriscada que pode abalar o apoio eleitoral nas regiões e levar ao colapso da base tradicional do Partido Liberal Democrata. Portanto, o primeiro-ministro Ishiba não pode ceder facilmente sobre o mercado de arroz e a indústria automobilística, independentemente da forte pressão dos Estados Unidos da América. Nesse contexto surgiu a declaração incomum: "Você consegue suportar ser menosprezado assim?" Por outro lado, Trump age como se desconsiderasse totalmente o fardo político e interno do Japão. O presidente Trump valoriza mais obter vantagem nas negociações do que a diplomacia tradicional. Ele ataca primeiro o ponto mais sensível do adversário para conseguir concessões. Assim, a estratégia dos Estados Unidos da América contra o Japão não é apenas parte de uma negociação comercial, mas uma estratégia de pressão intensa que pode abalar o cenário político interno japonês. Além disso, o presidente Trump também fez declarações chocantes. O presidente Trump afirmou em 11 de julho que os Estados Unidos da América foram explorados por amigos e inimigos por muito tempo, sendo os amigos, em muitos casos, piores que os inimigos, justificando a imposição de tarifas recíprocas. Vários países expressaram insatisfação imediata com as declarações do presidente Trump. Os países surpreendidos com tarifas mais altas, devido ao aumento das taxas recíprocas, expressam publicamente seu descontentamento. O Japão exemplifica as potenciais disputas comerciais intensificadas entre os Estados Unidos da América e outros países no futuro. O Japão possui uma carta decisiva contra os Estados Unidos da América: os títulos do Tesouro Americano. O Japão já afirmou que pode usar seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América como barganha nas negociações tarifárias entre os dois países. O Japão ameaça vender seus títulos do Tesouro Americano caso os Estados Unidos da América não ofereçam condições aceitáveis sobre as tarifas. O curioso é que essa não é apenas uma visão da mídia ou da opinião pública. Kato Gazunobu, ministro das Finanças do Japão, mencionou a possibilidade de vender os títulos do Tesouro Americano que o Japão possui, como uma carta de negociação, ao ser questionado sobre formas de transmitir que o Japão não os venderia facilmente. O Japão é o maior detentor de títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América. O Japão possui 1 trilhão e 59,8 bilhões de dólares. A China possui 759 bilhões de dólares. O Reino Unido possui 722,7 bilhões de dólares. E Luxemburgo possui 423,9 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, todos com uma quantidade muito grande desses títulos. O problema é que, se o Japão vender rapidamente uma grande quantidade dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América que possui, o preço desses títulos pode cair e o custo dos juros para o governo americano aumentaria drasticamente. Recentemente, o presidente Donald Trump adiou a imposição de tarifas recíprocas devido à queda no valor dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América antes da implementação das tarifas. Já foi apontado que se o Japão vender muitos títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América, podem surgir sérios problemas no mercado de títulos americano. Para o Japão, vender títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América seria como atirar no próprio pé. A maioria das reservas em moeda estrangeira do Japão está em títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América, então manter o valor desses títulos também beneficia o Japão. Se trocarem dólares por ienes e trouxerem para o Japão, o iene valoriza e os produtos importados ficam mais baratos. Isso pode prejudicar os esforços do Japão para superar a deflação de 30 anos. Ainda assim, as declarações de que continuarão vendendo títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América no Japão aparentam ser uma tática para levar vantagem nas atuais negociações tarifárias. A estratégia diplomática do presidente Trump difere claramente do paradigma diplomático tradicional. Para ele, a diplomacia não fortalece a cooperação ou alianças, mas é uma extensão de negociações e transações. O estilo do presidente Trump, que prefere usar negócio em vez de diplomacia, também se deve ao seu passado como empresário imobiliário. A estratégia central do presidente Trump é: os Estados Unidos da América não aceitarão mais prejuízos. Com aliados ou inimigos, é uma abordagem que pressiona os Estados Unidos da América a obterem vantagens. O que importa não é quem é o outro lado, mas o quanto os Estados Unidos da América estão lucrando. Esse é o ponto principal. O problema é que esse comportamento dos Estados Unidos da América pode acabar corroendo sua própria hegemonia. Devido ao comportamento diplomático coercitivo da China, ela agora enfrenta as consequências disso. Muitos países não gostam da China. Então, mesmo quando ela tenta algo, os vizinhos não reagem bem.
Se os Estados Unidos da América continuarem com essa postura coercitiva, certamente colherão as consequências disso um dia, mesmo que por hora possam se beneficiar disso. Não será fácil para os Estados Unidos da América, que construíram sua hegemonia por meio de aliados, manter a postura coercitiva para sustentar seu domínio. A relação Estados Unidos da América-Japão está tomando um rumo peculiar. Como o Japão responderá aos Estados Unidos da América? Também quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixem seus comentários. Encerro o vídeo por aqui. Obrigado.